Menos de um mês de campanha e a Justiça Eleitoral já recebeu mais de 1.000 denúncias de propaganda irregular só aqui no Ceará. O eleitor está de olho, deve denunciar e a gente te mostra como. Vamos falar ainda da importância das políticas para a primeira infância. Você está atento às propostas do seu candidato para as crianças? Acompanhe no Ponto Poder Eleições que está começando. Olá, boa noite. Chega mais, Ponto Poder Eleições está no ar e hoje o programa está cheio de informações importantes para você, eleitor. A gente começa falando sobre as irregularidades que têm sido registradas na campanha eleitoral e sobre o que as autoridades estão fazendo para coibir condutas que são proibidas pela lei. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esses dois assuntos são as repórteres Brenda Albuquerque e Luana Barros, que estão aqui com a gente em dois pontos diferentes de Fortaleza. Bom, vamos começar falando sobre as denúncias de propaganda irregular. A Justiça Eleitoral já atualizou os números das denúncias que tem recebido. A Brenda vai trazer mais informações para a gente. Boa noite, Brenda. Quais são as atualizações da Justiça? Olá, boa noite, William. Boa noite, Jéssica. Então, de acordo com a Justiça Eleitoral, já são mais de 1.000 denúncias de propaganda irregular em menos de um mês de campanha. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, já foram registradas 1.099 denúncias. A maioria delas foi feita através do aplicativo Pardal, criado pelo Tribunal Superior Eleitoral para auxiliar o eleitor. Até agora, a cidade de Fortaleza foi a que registrou o maior número de denúncias, com 33%, seguida aí dos outros 4 maiores colégios eleitorais do estado: Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral. Entre as irregularidades, mais da metade está relacionada a publicações na internet, seguida por uso de alto-falantes, cartazes e adesivos. E a força-tarefa para que sejam cumpridas as regras eleitorais nessas eleições envolve também a Polícia Federal, que anunciou hoje uma novidade sobre o monitoramento de irregularidades. Quem fala pra gente sobre esse assunto é a repórter Luana Barros. Boa noite, Luana. Boa noite, Brenda. Boa noite a todos. Pois é, a Polícia Federal anunciou hoje que vai usar drones para a prevenção e a repressão de crimes eleitorais, como a boca de urna e o transporte irregular de eleitores. Ao todo, serão mais de 100 equipamentos usados em municípios considerados estratégicos em todos os estados brasileiros. A intenção é que esses equipamentos eles sobrevoem as zonas eleitorais para identificar suspeitos, placas de veículo, mesmo situações de entrega de santinho ou de compra de votos. Aqui no Ceará ainda não foram definidos quais serão os municípios que receberão essa ação. Mas já na próxima terça-feira, a Polícia Federal vai fazer um exercício simulado aqui na sede. Volto com vocês. Obrigada, Luana. A gente segue acompanhando essas informações, tanto da Justiça Eleitoral como da Polícia Federal, já que próxima semana teremos aí atualizações sobre esses casos, né? E também, lembrando ao eleitor que esse aplicativo Pardal a que a Brenda se referiu, ele está disponível gratuitamente para ser baixado no seu celular, é fácil. Você vai na loja de aplicativos do seu aparelho e confere lá. É uma ferramenta da Justiça Eleitoral para que o eleitor possa atuar também como pessoa que acompanha casos de irregularidades, denuncia, para que o eleitor seja um fiscal, né? A gente está vendo vários casos de irregularidades na propaganda, casos de aglomerações, e fica esse canal da Justiça Eleitoral com você, eleitor. E ainda sobre esse assunto, a gente confere aqui no Diário do Nordeste uma atualização hoje do governador Camilo Santana sobre o caso das aglomerações, um assunto que a gente tem repetido ao longo dessa semana. É isso, a gente tem falado sobre a preocupação com as aglomerações e as autoridades tentando garantir eleições mais seguras, coibindo irregularidades. E o governador Camilo Santana, hoje à tarde, anunciou a proibição de eventos fechados em todo o Ceará para tentar justamente barrar a disseminação da Covid-19. O que isso tem a ver com a eleição é porque o governador também reforçou a importância da ação da Justiça Eleitoral e também do Ministério Público Eleitoral para conter os abusos praticados nos eventos de campanha. A gente tem falado disso muito aqui no Ponto Poder Eleições, muitas aglomerações realmente preocupam e o governador Camilo Santana trouxe esse apelo para as autoridades para que elas também possam atuar mais fortemente nesse combate às ações, às aglomerações que são um risco para a saúde nesse momento.
E as aglomerações, elas preocupam justamente pelo risco de contaminação da Covid-19. A pandemia continua e fique atento, eleitor, fique atento a você que nos acompanha. Amanhã o Diário do Nordeste traz mais informações sobre o cenário aqui no Ceará. A situação segue grave e a gente precisa estar atento. É isso, agora mudando de assunto, hoje nós não vamos ter entrevistas com candidatos à Prefeitura de Fortaleza aqui no Ponto Poder Eleições, mas em acordo feito com os partidos, ficou acertado que aqueles candidatos cujos partidos não tenham representação na Câmara dos Deputados teriam tempo, nesse dia de hoje, para apresentar suas propostas a partir de perguntas voltadas a 2 temas. O candidato do PCO, José Loreto, não foi localizado pela nossa equipe, mas a candidata da UP, Paula Colares, foi localizada e nós conversamos com ela. Ela teve 1 minuto para trazer as suas propostas para a saúde. Vamos conferir. Essa pandemia, ela nos mostrou que a gente precisa fortalecer a saúde pública, né? Então, nós pretendemos construir 5 hospitais nos 5 bairros onde o índice de desenvolvimento humano ele é menor, fortalecer os frotinhas, né, e também os postos de saúde e as UPAs. As pessoas têm reclamado muito que os postos de saúde não funcionam com qualidade e os postos funcionando a gente pode resolver aí exames simples que podem ser resolvidos em postos, as pessoas não precisarem ficar, né, passando por filas enormes aí nos hospitais públicos de Fortaleza. E para isso a gente precisa de fortalecer o serviço público através do servidor público municipal com concurso para a área da saúde. Isso é fundamental, porque ter só o espaço físico e não ter o servidor trabalhando, o médico, a enfermeira, né? Então também concurso público para a área da saúde. Aí, a candidata Paula Colares falou sobre saúde à nossa equipe e ela também teve 1 minuto para trazer as suas propostas para a área de geração de emprego. Fortaleza é uma capital rica, né? A 5ª capital do nosso país, é o 10º PIB, mas, no entanto, é a capital que mais fechou postos de emprego em 2018. Então, a gente pretende aí, no 1º de janeiro, se eu for eleita, né, gerar 20 mil frentes de trabalho, a partir da reestruturação das praças, da limpeza urbana, que é algo também que as pessoas colocam muito como uma necessidade fundamental. Então, por que não resolver, né, através da geração de trabalho e renda para as pessoas, né? E também o fortalecimento aí das empresas municipais, as estatais, que também vão gerar emprego, né, para a população de Fortaleza. E mudando de assunto, a gente fala agora sobre infância. As eleições municipais abrem uma janela de oportunidade, vem por aí mais 4 anos de gestão e criança também é tema de política, também é assunto a que devemos ficar atento nesse período de campanha, nesse período de propostas. A gente aproveita esse período de outubro, mês das crianças, para falar mais sobre elas. E o repórter Flávio Roveri vai contar para a gente um pouco mais sobre como criança também é assunto aí para os candidatos e os eleitores estarem atentos. Brincar talvez seja a palavra que mais associamos a uma criança, mas aprender é a ação mais executada por elas. Cuidar do desenvolvimento das crianças é uma das formas mais eficientes para desenvolver a sociedade. Investir na primeira infância, a fase que vai do 0 aos 6 anos, é também uma questão política. Que investir na criança é uma política igualitária, porque você garante que desde o começo as pessoas vão ter as mesmas chances, né? Tem uma frase também que eu gosto muito, que é assim: quando você muda o começo da história, você muda a história toda. De acordo com a rede estadual da primeira infância, que reúne diversas entidades governamentais e não governamentais, apenas 90 dos 184 municípios cearenses, menos da metade, têm um plano municipal para a primeira infância, muitos ainda deixando a desejar. Por isso, a organização enviou a todos os candidatos do estado uma carta compromisso, com 7 prioridades que o gestor deve adotar caso seja eleito. Entre eles, a ampliação da rede de educação infantil, a melhoria da qualidade da educação, o fortalecimento do programa Saúde da Família, o aperfeiçoamento do programa de visitas domiciliares, além de outras demandas. Uma rede de organizações da primeira infância, tem também organizações, o Coegemas está na rede, então são organizações assim, tinha um grupo que era do semiárido, que também estava na rede, mas que agora não está mais, porque foi um outro momento do grupo. No Ceará, há parcerias do governo do estado com as prefeituras a partir do programa Mais Infância.
que devem ter continuidade com os próximos gestores eleitos. Um braço é o Estado, o outro braço é o município. E só funciona quando os dois se dão as mãos. Então, a todo momento, a gente está... todas as decisões do Programa Mais Infância, eles são baseados em indicadores. Então, a gente sempre busca contemplar com ações que vão melhorar a vida daquelas crianças de acordo com os indicadores. Então, esse município tem uma baixa cobertura de creche. Por quê? Porque não tem um dispositivo, então é uma das prioridades construir uma creche nesse dispositivo. Para cuidar da criança, se precisa de uma vila inteira. Então, é papel de todos nós, é do Estado, é dos municípios, é das famílias, é da sociedade, cuidar das crianças. Tá, e tá dado o recado, de fato é papel de todo mundo cuidar das crianças, por isso é importante que esse assunto seja pautado sim na campanha. Agora vamos mudar de assunto aqui no Ponto Poder, eleições. Vamos lá, você sabe que nesse cenário de pandemia muita gente vem se perguntando, será que eu devo mesmo ir votar no dia 15 de novembro? Pois é, importante lembrar que o voto é obrigatório aqui no Brasil, mas você sabe por quê? Isso é um assunto para o nosso quadro Descomplicando. O voto no Brasil é obrigatório. Inclusive, há penalidades para quem deixa de votar. Mas por que a gente é obrigado a ir às urnas? É isso que você vai entender nesse Descomplicando. Os cidadãos brasileiros alfabetizados e com idades entre 18 e 70 anos precisam comparecer às urnas a cada 2 anos. Essa regra foi definida na Constituição de 1988. A ideia dos constituintes era ampliar a quantidade de brasileiros com direitos políticos. Para eles, a obrigatoriedade era uma das formas de garantir que mais eleitores pudessem votar. E isso é importante porque alguns grupos de brasileiros nem sempre tiveram esse direito. Se a gente voltar lá para o período da República Velha, por exemplo, você só poderia votar se fosse homem, alfabetizado e tivesse mais de 21 anos. Na atual Constituição, os analfabetos também passaram a ter o direito de votar, ainda que não seja obrigatório. Vale lembrar que o Código Eleitoral diz que não são obrigados a votar as pessoas doentes, que estejam fora de seu domicílio eleitoral, e os funcionários militares ou civis que estejam em serviço e não possam votar. Mesmo assim, o voto é obrigatório e também é um assunto polêmico, principalmente nos anos eleitorais. E o que acontece se o eleitor não votar? Ele não pode tirar a carteira de identidade ou fazer passaporte, não pode fazer matrícula em instituição pública de ensino e, se for funcionário público, não pode receber salário nem fazer inscrição em outros concursos públicos. Ainda há os eleitores que escolhem votar branco ou nulo. Outros nem comparecem às urnas no dia da eleição. São os casos de abstenção. Não é comprovado que o voto obrigatório melhora as democracias do mundo, nem que aumente nelas a participação cidadã nas eleições. A maior ou menor participação depende, sobretudo, do interesse ou desinteresse que os cidadãos demonstram em cada eleição. A gente precisa estar conscientes dos impactos que as nossas escolhas políticas têm. Até o próximo Descomplicando. E você pode rever esse e outros Descomplicando nas nossas redes sociais, no canal do Ponto Poder no YouTube. Fica lá atento, tem muitas outras dúvidas aí para você tirar por lá. E vamos agora conferir o que o nosso chargista Tiagão preparou essa semana para a gente, aí com os candidatos que passaram aqui pelo Ponto Poder Eleições essa semana. Bora ver aqui na tela o que é que temos para hoje? Tá aí os 5 candidatos que disputam aí o voto do eleitor, além de outros, claro, porque são 11 na disputa aqui em Fortaleza, e os 5 que estiveram essa semana com a gente no Ponto Poder. Semana que vem tem mais entrevista com o candidato a prefeito. E daqui a pouco, depois de um rápido intervalo que a gente faz agora, a gente mostra como é que foi o dia de campanha aqui na capital. Não sai daí, é já já.
Poder Eleições de volta e agora a gente vai ver como foi o dia de campanha dos candidatos aqui em Fortaleza, na capital. Ao longo da semana a gente mostrou os 5 primeiros colocados na pesquisa Ibope divulgada na primeira semana e hoje a gente mostra o que fizeram os demais candidatos. Renato Roseno, do PSOL, fez panfletagem no bairro Edson Queiroz. Para a segurança pública, ele propôs ações municipais de prevenção. Metade dos homicídios de Fortaleza acontecem em apenas 10 bairros. O que falta nesses bairros? Falta, sobretudo, estado de promoção social, programa de prevenção. Na nossa gestão, a prevenção vai ser um programa específico dentro do gabinete do prefeito, em contato com as várias pastas relativas a ações de prevenção nos territórios. O candidato do PSL, Heitor Freire, visitou uma ONG no bairro Barroso. Ele propôs a isenção de impostos a essas instituições como medida de incentivo. E eles precisam de espaço, precisam tanto de um local melhor, banheiros. Você vê que aqui não tem saneamento, alimentos. Então a prefeitura pode sim entrar com recurso, isenção e entrar também com parcerias incentivando instituições privadas para serem parceiros e assim cuidar das nossas crianças. Anísio Melo, do PCdoB, participou de caminhada no bairro Cajazeiras. Ele defendeu a necessidade de uma guarda municipal mais próxima das comunidades. Então nós precisamos garantir que a nossa guarda municipal possa ser uma guarda cidadã, que possa, a partir dessas estruturas do Estado, de esporte, saúde, ciência e tecnologia, essa guarda municipal possa dar segurança a essas estruturas para que a nossa comunidade possa desfrutar. As comunidades não podem servir o Estado apenas com a presença da polícia. Samuel Braga, do Patriota, esteve no terminal da Parangaba. Ele destacou propostas para o transporte coletivo e a mobilidade urbana em Fortaleza. Nós iremos propor a criação de novas linhas para fazer a integração com os bairros periféricos. Iremos garantir a manutenção do bilhete único e da tarifa social. E também, quanto à acessibilidade, iremos melhorar para que os portadores de deficiência não sintam dificuldade de se locomover. Paula Colares, da UP, visitou a Feira Livre do Quintino Cunha. Ela defendeu a criação de uma cooperativa dos feirantes e de um banco municipal de fomento. Eles têm reclamado muito da falta de estrutura, como o próprio banheiro químico, tanto para eles e elas que são feirantes, como para quem vem visitar a feira, fazer compras e outras questões relacionadas às melhorias das barracas. Então essa cooperativa também poderia organizar os feirantes e as feirantes, para essas melhorias, e também o banco iria ajudar nessa parte de financiamento. Dia movimentado de campanha aqui em Fortaleza, você viu aí, e amanhã, o fim de semana também, sábado e domingo, promete o fim de semana. Muita agenda de campanha também nas ruas. Vamos ver o que os candidatos estão preparando para este sábado aqui na tela? Começando com Anísio Melo, candidato do PCdoB. Ele faz uma caminhada no centro, saindo da Praça do Carmo até a Praça do Ferreira, pela manhã. Já o candidato Capitão Wagner, do PROS, ele promove uma carreata no Conjunto Ceará. Célio Studart, candidato do PV, amanhã às 4 da tarde, participa de um encontro com nutricionistas na Beira-Mar. Vamos ver também a agenda de Heitor Ferrer, do Solidariedade. Ele participa da Feira do São Cristóvão. Agora, Heitor Freire, do PSL. Amanhã às 10h30 ele promove uma carreata no bairro José Walter. E vamos ver a agenda do candidato José Loreto, que novamente não foi divulgada. A candidata do PT, Luiziane Lins, amanhã visita um conjunto residencial construído pelo programa Minha Casa Minha Vida, no Ancuri. Já o candidato da candidata Paula Colares, da UP, realiza visita à feira da Itaoca. O candidato do PSOL, Renato Roseno, promove amanhã cedinho uma panfletagem e um bandeiraço no Cocó. Vamos ver também a agenda de Samuel Braga, do Patriota. Ele promove uma caminhada na Serrinha. E para fechar a agenda dos candidatos, Sarto Nogueira, candidato do PDT. Amanhã ele não cumpre a agenda externa, a campanha promove uma caminhada no bairro Palpina. E a gente acompanha também a agenda dos candidatos em Iguatu, lá na região centro-sul do estado. Vamos ver o que eles fizeram. O deputado estadual e candidato Marcos Sobreira, do PDT, fez visita nos bairros 7 de Setembro, Santo Antônio e Cocobó de Cima. Já o candidato Márcio, do PSOL, fez panfletagem pelo centro de Iguatu e nos bairros Brasília e Flores.
o candidato Tenente Mulato, do PL, visitou o sítio Retiro e o bairro Santo Antônio. Ele conversou sobre projetos para a zona rural da cidade e ouviu reclamações da população sobre saúde pública. Já Augusto Correia Lima, do PMN, realizou caminhada pelo centro de Iguatu e conversou com comerciantes no local, né? O atual prefeito e candidato à reeleição, Edinaldo Lavor, do PSD, fez uma caravana pelos bairros, mas não enviou imagens. O candidato Samuel Alves, do PTB, visitou a região Serrote de Quixoá, na zona rural de Iguatu, também não enviou imagens. O candidato Agenor, do MDB, fez percurso por bairros, sem imagens também. Carlos Silva, do PSTU, não cumpriu a agenda. E o candidato Jarim Nunes, do PMB, teve a candidatura indeferida. São muitos nomes lá em Iguatu. Muitos candidatos em Iguatu, lá no Centro-Sul, né, Jéssica? Agora vamos direto para o que é notícia no Ponto Poder Eleições. Lembrando que para acessar o Ponto Poder na internet, você pode fotografar, né, ligar a câmera do seu celular e apontar aí para esse símbolo, para esse QR Code que aparece no canto da sua tela. Vamos mostrar agora o que é notícia pelo Ponto Poder na internet? A gente vai mostrar que a candidata do PT, Luiziane Lins, à Prefeitura de Fortaleza, vai a São Paulo para gravar programa eleitoral com o ex-presidente Lula. Ela já usou um vídeo do ex-presidente na propaganda na televisão e vai lá para gravar junto com ele agora. Uma estratégia aí de campanha da Luiziane, que já tem dito, né? Quando ela esteve aqui no programa com a gente, ela falou que pretende sim mostrar, deixar claro que ela tem o apoio do ex-presidente, deve fazer isso já na propaganda na televisão. Sim, a pesquisa Ibope também mostrou que o apoio ainda é considerado pelo eleitorado aqui em Fortaleza, né? E olha só, outra notícia importante no dia foi essa ação do Ministério Público que pediu a condenação do prefeito, do vice e do presidente da Câmara do município de Groaíras pelo que aglomerações, né? O atual prefeito lá, Wellington Vasconcelos, a vice Angélica Matos e o presidente do Legislativo, Clerton Paiva, são alvos dessas ações por promoverem a aglomeração em 2 eventos políticos. Na última quinta-feira, o Ministério Público já havia pedido que eles fossem multados em R$250 mil e proibidos de promoverem eventos semelhantes. Há outros casos do tipo sendo analisados pela Justiça. O Ministério Público está de olho e a gente também está de olho, inclusive agora chegando o final de semana, preocupação redobrada. É isso, porque a gente vê que aí já é um segundo passo da atuação do Ministério Público. O Ministério Público e a Justiça Eleitoral têm tentado mediar acordos com os candidatos para que eles se comprometam com a não realização de eventos que promovam aglomerações, mas aí quando isso acaba sendo descumprido, ou mesmo quando o apelo, a orientação não é ouvida, aí sim a gente tem visto essas ações na Justiça e a Justiça tendo que muitas vezes intervir para fazer algo de fato acontecer. Agora, já pertinho do fim do programa, uma surpresa para você. A gente semana passada não trouxe, mas olha só quem está de volta, o candidato Prometeu. Ele traz aí um outro recado na campanha e a gente, claro, abre espaço para o bom humor aqui no Ponto Poder Eleições. É hora do quadro Garras nas Eleições. Vamos conferir. Muito bem, gente. Estamos aqui ainda acompanhando a campanha do candidato Prometeu. O senhor tem algum projeto para a construção civil? Mas é claro que tenho, e são projetos concretos. Muito obrigado. E depois dos garras nas eleições, sextou pro Ponto Poder Eleições. Não tem como não sextar com uma dessa, hein? Muito obrigada pela companhia de vocês ao longo da semana. Próxima semana tem mais informação, mais entrevista. E você segue no fim de semana acompanhando pelas nossas redes sociais, pelo site do Diário do Nordeste, nosso canal do Ponto Poder YouTube. Tem tudo que rolou aqui essa semana. É isso, fica ligado porque a gente volta na TV na segunda-feira, mas a gente traz tudo sobre a campanha lá no pontopoder.com.br. Um bom fim de semana para você. Obrigado pela sua companhia. Até segunda. Boa noite.